Boa noite a todos e a todas. Então, vamos dar sequência à nossa apostila de anatomia, tá? Hoje a gente vai focar no sistema esquelético. Então, temos que começar, né, relembrando a divisão do nosso corpo. Então, eu falo assim, sempre lembrando lá de biologia da escola, né, e também da musiquinha da Xuxa, né, cabeça, ombros, joelho e pés, tipo assim, né. Então, a divisão mais, né, comum do corpo humano, ela se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. Os membros, né? Vocês estão vendo aqui membros superiores e membros inferiores. Existe, né, uma subdivisão no nosso tronco, que é a nossa parte superior aqui, né, do nosso tórax, né, nosso tronco, mas existe uma subdivisão no nosso tronco. Nós temos a parte superior, que é o nosso tórax, né, e nós temos a parte do abdômen, que é a parte inferior. Então, a gente fala o abdômen, né, popularmente falando da barriga, e o tórax é onde a gente, né, bate no peito das pessoas, né, a região torácica e a região abdominal, né? E para a gente completar, vai ser importante a gente começar a conhecer a divisão, famosa divisão do abdômen, tá? Por que é importante saber a divisão do abdômen? Porque é na região abdominal que estão os principais órgãos do sistema digestório, né? Então, nós temos vários órgãos que se, né, situam nesta região do abdômen. Então, fica muito mais fácil a gente, né, localizar. O paciente coloca a mão numa região do flanco direito e a gente pode observar que na região do flanco direito eu posso ter um pedaço do fígado, né, outros órgãos aí para identificar essa dor desse cliente, tudo bem? Então, vamos ler, né, a apostila, que a região do abdômen, então nós dividimos em 9 posições. Eu falo assim, fica muito mais fácil a gente partir, né, do número 5 para cima e depois do número 5 para baixo. O número 5, tá vendo aqui a minha região, né, do umbigo ou minha região umbilical, tá? Ou, claro, olha lá, 5, mesogástrico ou mesogástrio, por quê? É a região do meio. Então, a metade é o mesogástrico, sendo que o número 2, que é a parte superior, né, é a famosa boca do estômago, é a região epigástrica ou região do hipogástrio, do epigástrio. Então, parte superior, o número 2, epigástrico, epi está em cima. Lembra da divisão da pele, das camadas? Nós temos a epiderme, a derme, que fica no meio, e a hipoderme. A mesma coisa aqui, o número 2 é o epigástrico, tá? O 5 é o mesogástrico, ou meio, né? E o número 8, olha lá, hipogástrio, região do hipogástrio ou região hipogástrica, tá? Lateralizando, nosso número 3, ele é chamado de região do hipocôndrio. Lembra de hipopótamo, né? Hipocôndrio, no caso esquerdo, número 3, e o hipocôndrio, né, direito, do número 1. Do lado do número 5, nós temos a região do 6, que é a região dos flancos, né? Que a gente fala assim, a região das dobradiças do nosso organismo. Então, região do flanco número 6 esquerdo e o flanco direito número 4, tá? O 9 e a região 7 é a nossa região da fossa ilíaca, né? Ou também conhecida como região inguinal. Então, fossa ilíaca esquerda ou região inguinal esquerda, também é conhecida. E o número 7 é a fossa ilíaca direita ou região inguinal direita, tá? A gente fala região inguinal, região das ínguas, né? E são nossos gânglios linfáticos ficam nessa região, tudo bem? Então, essas são as famosas
9 regiões do abdômen, muito importante para identificar, né? Imaginar os possíveis órgãos que ficam localizados aí. Existe também uma divisão, né, na teoria, nos livros, mas a gente pouco usa, tá? Que é a divisão em 4 partes do abdômen. Nós não usamos muito na nossa prática da enfermagem, mas ela existe. Simplesmente é uma linha dividindo, né, ao meio o abdômen e dividindo, né, na faixa horizontal e na metade na faixa vertical. Então, divide em 4 quadrantes: quadrante superior direito e esquerdo e quadrante inferior direito e esquerdo. Então, olha lá pela posição que nós dividimos, né, a região do abdômen e a posição dos órgãos que nós conhecemos agora de pouco no sistema digestório. Então, o estômago, ele fica na região epigástrica, o fígado e a vesícula biliar fica na região, um exemplo, na região um pouco no hipocôndrio, um pouco no flanco, delicadamente. Olha os rins, a posição. Só que os rins a gente já sabe, né, na aula de sistema urinário, ele fica numa posição, né, posterior. Nossa divisão lá da anatomia, os rins ficam aqui atrás, nas costas, né? Ele não fica na frente, na faixa anterior, e sim na faixa posterior. A bexiga, olha a bexiga aqui nesse círculo azul. A bexiga, totalmente, ela fica na nossa região hipogástrica ou região púbica, né? Que a gente essa parte ginecológica, né? Os ovários nas mulheres, né? Nas regiões dos flancos, nas laterais, ok? E os nossos membros, né? Quando nós falamos de membros, existe uma subdivisão entre membros superiores, os 2 braços, né? E as pernas, né? Inferiores. E aí nós teremos subdivisões do nosso esqueleto. Então, para a gente ter um conhecimento geral, né? Nosso sistema esquelético ele é composto por um total de 210 ossos, né? Existem pequenas variações de literatura, mas normalmente é considerado 210 ossos, né? No organismo adulto, tá? E existe uma diferença, né? Uma separação no esqueleto para ficar uma coisa mais dividida, né? De forma didática na cabeça de vocês. O esqueleto humano, ele se divide em, primeiramente, ó, o que está em azul é um esqueleto axial. O que é um esqueleto axial? É o que dá o centro da gravidade, é a nossa base, né, para nos manter em pé, vamos dizer assim. É o nosso centro, é o axial. Então, quais são os ossos que participam do esqueleto axial? Ó, de cima, o nosso crânio. Descendo, nós temos a coluna vertebral, ok? Nós temos esse osso aqui da nossa frente, ó. Quando você coloca aqui entre as costelas, na face anterior, quando você põe a mão no seu peito, você sente um osso chamado externo. É do osso externo que surgem as nossas costelas, que ela começa na parte anterior e ela vai se ligar lá na coluna vertebral, na parte posterior. E nós temos o que está em branco, então, é o nosso esqueleto apendicular. Tudo que vem relativo ao apêndice, né? Lembra do apêndice vermiforme, lá do intestino grosso, né? Quando for falar de apendicite, nas doenças, vocês vão entender. Tudo que é apêndice é pendurado, está pendurado no esqueleto axial. Então, o que está em branco são os nossos, né, membros superiores e nossos membros inferiores, os braços e as pernas. E quais são os ossos que compõem, então, esse esqueleto apendicular?
Então, vamos lá, seguindo a minha setinha aqui, nós temos primeiro um osso chamado clavícula. Estão vendo aqui, ó, ligados aqui no externo, nós temos esse osso longo, fino, é a nossa clavícula, tá? Ela vai se unir lá atrás, tá vendo a nossa escápula? Parece um osso em formato de borboleta. Quando a gente abre os braços e fecha os braços, a nossa escápula atrás, aqui nas costas, ela se movimenta junto. É um osso fino, olha aqui atrás, ó. Ele é no formato de asa de borboleta, tudo bem? Então, nós temos, ó, duas clavículas, duas escápulas, ok? Húmero. Então, o nosso osso do nosso braço se chama húmero, ok? Descendo o nosso antebraço aqui no caso, nós temos dois ossos presentes. Tá vendo que esses ossos, eles se cruzam, são dois, mas pela movimentação que nós fazemos com o nosso antebraço, esses dois ossos, eles se movimentam também. Então, é o nosso famoso rádio, osso rádio, e nosso outro osso una. Então, um osso mais fininho que vocês compararem é a una e o outro é o rádio, ok? Na nossa mão, né? Então, a gente começa aqui, ó, tá vendo esses pequenos ossículos, né? Do nosso punho. Então, a gente fala que aqui é nosso carpo, né? Ossos carpais. Aí nós temos a região do metacarpo, esses ossos do metacarpo, e aí depois nós temos os nossos dedos. E os nossos dedos das mãos, nós temos falanges, são esses pequenos ossículos. E aí nós temos falanges, né, distais, mediais e proximais, tá? Então a falange proximal, ela é mais próximo do seu corpo. Então, no caso, falando de falanges, depois no final da aula eu vou retomar bem isso, tá? Os ossinhos dos dedos. Falando dos membros inferiores, vamos falar aqui, ó. Nós temos a nossa pelve, olha que legal, parece também outra borboleta grandona. Então, nós temos aqui nossos ossos da pelve. Descendo, nós temos o nosso osso da nossa perna, da nossa coxa, que é, no caso, o famoso fêmur. Então, estão vendo que aqui, ó, no nosso braço, nós temos um osso grande, que é o húmero. Da mesma forma, na nossa coxa, nós temos um osso, que é o famoso fêmur, tudo bem? E na nossa perna, nós teremos dois ossos também, que vão trabalhar juntos. É a nossa tíbia e nossa fíbula. Da mesma forma, no nosso antebraço, nós temos também dois ossos que trabalham entre si, que é o nosso rádio e nossa una. Tudo bem? A gente vai estar retomando mais para frente esses ossos. Então, olha que importante. A função do nosso esqueleto. Primeiramente, né, o nosso esqueleto nos mantém em pé. Então, a sustentação e nos dá uma conformidade do nosso corpo. Mexendo o nosso esqueleto, né, nos traz movimentos. O nosso esqueleto é uma grande fonte, né, reserva natural de cálcio e fósforo. É dentro da nossa medula óssea, né, formação de células de sangue através da medula óssea, o famoso tutano do osso, ok? E claro, faz a proteção, aquele arcabouço, né, ósseo, que faz a proteção dos nossos órgãos internos. Então, um exemplo, olha que interessante. Quando a gente pega, né, o nosso esqueleto, imagina, o nosso coração, ele está atrás da cavidade torácica. Nós temos as costelas e o coração está lá de baixo. Então, nós temos o pulmão também protegido pela cavidade torácica. Nós temos o nosso cérebro protegido por quem? Pelo nosso crânio, ok? Então, né, finalizando aqui a parte da função do esqueleto ósseo nosso,
É um local de armazenamento de cálcio e de fósforo, ou seja, dos nossos sais minerais. É um local de produção de células sanguíneas, nós já falamos, né? Que é a questão da medula óssea, o nosso tutano. E lembrando, um esqueleto, ele faz o que? Um sistema de alavanca, que junto aos músculos, né? Permitem o deslocamento do corpo no todo e em partes, que nos dá os movimentos de andar, por exemplo. Interessante falar que com a idade é frequente observarmos quadros de osteogenia. O que é a fase de osteogenia? É uma fase que vem antes do processo de osteoporose, né? Osteoporose não é aquela doença que deixa os ossos, né, cheio de poros, fica poroso, fica cheio de buraquinho, ficando mais fácil, né, os idosos, né, fazerem o que? Quebradura, quebrarem os ossos, né? Uma simples queda, né, ao chão, a pessoa já fratura o fêmur, tudo bem? Então, que é o osso compacto se torna mais fraco, podendo se fraturar. Caso não se reverta ou se estabilize, pode evoluir para a osteoporose. Então é importante, lembra que a gente quando é criança, né, questão do leite, do cálcio, e na fase adulta, não é assim de repente parar de tomar leite, né? Tá certo que a gente tem que ter outras prioridades na alimentação, mas nunca podemos esquecer do cálcio, do fósforo, né? Além disso, os íons de cálcio e fósforo são utilizados pela gestante na formação do feto. Então, daqui quem já foi mãe sabe que é muito importante também. Muitas mães fazem uma reposição de vitaminas. Por quê? Para o bebê ser formado, né, a mãe saem muitos sais minerais da mãe para ir para o feto, ok? Então, o esqueleto do bebê ele é formado a partir dos íons da matriz óssea da mãe. Então, olha que bonito. Além de mãe dar todo o amor, né? Ela também cede, né? Cálcio, fósforo para a composição óssea do bebê. Olha que bonito. Outro fato interessante, o esqueleto feminino difere um pouco do masculino, como por exemplo na região da pelve feminina, cujo formato favorece a saída de um bebê do ventre da mãe. Então olha que interessante aqui, ó. No homem, tá? Essa pelve, os ossos são maiores e são mais pesados, ok? Porém, as superfícies articulares são maiores, a inserção de músculos são maiores. Mas olha o ângulo, então aqui, homem, olha o ângulo da pelve. Olha como que é interessante, o homem não teria uma condição anatômica para realizar um parto normal. Já a mulher, a pelve, ela é mais larga e rasa, ou seja, a facilidade pela anatomia favorece as mulheres para terem parto natural, né? O espaço pélvico é maior e a questão dos graus, olha aqui, ó, a abertura, né, da pelve, 90 graus de arco púbico. Olha a abertura daqui como é maior e aqui do homem é menor. Que lindo, né? Até a natureza faz a gente entender por que só a mulher que tem, né, essa chance de ser mãe, produtora, né? Gerar uma vida. Outro detalhe importante que eu gosto de lembrar vocês é à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos nos tornando mais baixos. Por quê? Até pela postura que nós vamos andando, né, de forma inadequada, mas vai acontecendo, né, a compressão das vértebras da nossa coluna. Então, infelizmente, se a gente tem uma altura hoje, né, ó, idade de 55 anos, esse esqueleto, quando ele tiver 65, a tendência, né, a nossa gravidade, ela vai dar uma apertada. E aí a tendência é o quê? O nosso abdômen, olha lá, ó, começa a ficar globoso e a nossa coluna começa a se entortar.
pela questão do envelhecimento, né? Do esqueleto começar até a se atrofiar. Olha a idade aos 75 anos, a questão da nossa altura, né? Então a gente comenta que logo quando a gente acorda, a gente tem que esticar todo o esqueleto, porque se a gente tirasse a nossa medida, a altura logo de manhã quando a gente acorda e às 18 horas, quando a gente volta para casa, né, para tomar um banho e depois ir dormir, se a gente medir a nossa altura, vai ter já uma diminuição importante. Por isso que é importante quando a gente dorme, ter aquele sono tranquilo, para voltar todas as vértebras na posição correta, relaxada, né? Porque a tendência é a gente reduzir sim a nossa altura, porque as vértebras começam a se achatar uma contra as outras. Tudo bem? Tudo bem nada, né? Isso não é legal de saber. Então aqui são os principais ossos que a gente conhece, né, na parte da enfermagem. Então vamos repetir, ó. Crânio, a cabeça, maxilar é a parte superior, né, dos nossos dentes. Nós temos o osso da mandíbula. A gente comenta que a mandíbula é o único osso móvel. Ele fica solto, né? Ele é preso no nosso rosto por ligamentos, né? Musculatura, tudo bem? Nós temos a clavícula, esses dois ossos, a escápula aqui atrás, que é o osso de borboleta. Olha lá, nosso osso do braço húmero, antebraço unirrádio, tá? Nós temos aqui na mão, olha a região do nosso punho, o nosso carpo. Então, nós temos vários ossos no carpo. Nós temos o osso do metacarpo, que seria o meio entre o carpo e as falanges, nós temos o metacarpo, tá? Descendo, né? Nós temos a nossa pelve, então nós temos aqui, ó, esse osso que é o ilho, nós temos o osso que é essa borda, é o isquio. Nós temos a região sacral, que faz parte lá da minha coluna, né? A nossa região sacral. Nossa região da pubis, que é essa inserção onde junta, né, os dois isquios da nossa pelve. Descendo, nosso osso do coxo fêmur. A nossa patela, que faz parte da coxa. A nossa patela é aquele osso do nosso joelho, tudo bem? Antigamente se chamava rótula, hoje se chama patela, tudo bem? Descendo, então aqui é a minha coxa, aqui é a minha perna. Nós temos dois ossos. A nossa tíbia é um osso, né, da frente, da parte anterior, e a fíbula, ela fica lateralizada. É um osso um pouco mais fino. Igual, né, da mão, olha lá, nós temos os ossos do tarso, metade, metatarso, e temos as falanges também, que são as pontas dos dedos. Aqui as costelas, né? Temos a coluna vertebral aqui atrás, o externo. Aqui outra visão, né? Para vocês identificarem do externo. Olha que interessante. Nós temos uma pontinha, o finalzinho do externo aqui na frente, é o nosso processo xifoide, tá? Ou o famoso apêndice xifoide. Então, uma forma mais resumida para vocês entenderem, no nosso membro inferior, né, na nossa parte de baixo, na coxa, então nós temos o que? O osso fêmur e a patela, coxa. Na perna, nós temos a tíbia, que é o osso da frente, da nossa canela, realmente, e nós temos aqui na lateral a nossa fíbula. E no pé? No pé nós temos vários ossos do tarso, nós temos os ossos do metatarso e as falanges, que são, né, os nossos dedos dos pés.